compartilhar quiero compartir texto da palavra de Deus, un texto de la palabra de Dios, num tema muito interessante. un tema muy interesante. Apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, falando aos irmãos que estavam em Filipe, hablando a los hermanos de Filipos, ele nos traz conselho muito importante. él nos trae un consejo muy importante. E eu quero compartilhar com os irmãos. Yo quiero compartir con ustedes. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Voy a leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amém? Amém. O texto nos fala sobre sermos ansiosos, El texto nos habla de nosotros estar ansiosos. andar ansiosos. Estar ansiosos. Sabemos que a ansiedade é problema atual. Sabemos que la ansiedad es un tema actual. É algo que eu demando esforço intenso e excessivo. Es algo que exige de mí un esfuerzo intenso. É normal se preocupar Es muy normal preocuparnos com as coisas do dia a dia. con las cosas diarias. São muitas as coisas que acontecem. Son muchas cosas que suceden. Mas o texto diz que nós não devemos ser ansiosos. El texto nos habla que nosotros no debemos ser ansiosos. A ansiedade El afán só nos prejudica. solo perjudica, Tira nossa qualidade de vida. quita nuestra calidad de vida. Alguns comem por ansiedade. Algunos comen por ansiedad, Outros não comem. otros dejan de comer, Alguns passam a suar. algunos pasan a sudar, Têm ataque cardíaco. tienen ataque cardíaco, Alguns começam a tremer. algunos tiemblan, Outros não dormem. otros no duermen, Outros, devido à ansiedade, otros por la causa de la ansiedad começam a comer unhas. comienzan a comer uñas. Nós temos irmão na igreja Tenemos un hermano en la iglesia que toda vez que está ansioso, que todas las veces que está ansioso, ele começa a se coçar. él comienza a se rasgar E a pele dele fica em feridas. y su piel queda con heridas, lastimadas, Por quê? Porque ele fica ansioso porque él queda muy ansioso com o que vai acontecer no amanhã. con lo que va a suceder el día de mañana. E a ansiedade, Y la ansiedad, ela não tira o problema de amanhã. ella no quita el problema de mañana. Ela só tira a paz de hoje. Ella solamente quita la paz de hoy. Não adianta ficar ansioso. De nada vale estar ansioso. A ansiedade não vai resolver o problema de amanhã. La ansiedad no va a solucionar el problema de mañana. O escritor, El escritor, ele nos diz que antes de ficarmos ansiosos, él nos habla que antes de nosotros estar ansiosos, nós temos que levar tudo a Deus em oração e em súplica. nosotros debemos llevar todo a Dios en una oración y súplica. Apresentar ao Senhor os nossos pedidos. Presentar delante de Dios nuestros E pedidos. quando estamos Y ansiosos, cuando estamos ansiosos, não fazemos isso. nosotros no hacemos eso. Muito pelo contrário. Por el contrario, Nós não oramos. nosotros no oramos. Só ficamos pensando, Solo quedamos pensando, 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 pensando pensando. e se consumindo. Y esto nos consume. Mas amanhã o meu trabalho. Pero ¿y mañana mi trabajo? Será que vou ter meu trabalho? ¿Será que voy a tener el A trabajo minha família? y mi familia? O problema que estamos vivendo. Y el problema que estoy viviendo. E quando eu estou ansioso, Y cuando yo estoy ansioso, eu não consigo viver o momento, o atual. yo no logro vivir el momento, el actual. Eu deixo escapar lindos momentos que Deus me presenteia. Escapa de mis manos hermosos momentos que Dios me regala. Quando você está ansioso, você come sem sentir gosto. Cuando ustedes están ansiosos, ustedes comen sin saborear. Você não agradece a Deus pela mesa que você tem. El ansioso ni agradece a Dios por lo que tiene, por la mesa que tiene. Você não valoriza aquele momento da mesa que você tem. Usted no valora el momento de la mesa que tienes, Porque você não está ali. porque usted no está allí. A sua cabeça não está ali.
Su cabeza no está allí. Teu coração não está ali. Su corazón no está allí. Você está no dia de amanhã. Usted está pensando en el mañana. Talvez no mês que vem. Quizás en el mes que sigue. Talvez pensando já no ano de 2023. Quizás está pensando en el año 2023. E tudo que você está vivendo, Y lo que vive hoy, você não está valorizando. usted no valora. O texto diz: não andem ansiosos. El texto dice, no andéis afanosos. Se você veio a este culto Si usted vino hoy en este culto e talvez esteja ansioso, y quizás está ansioso, a palavra de Deus ao seu coração é: la palabra de Dios a su corazón es, lance toda essa ansiedade aos pés do nosso Deus. lance toda esta ansiedad a los pies de nuestro Dios. O amanhã pertence a Deus. El mañana pertenece a Dios. E a sua preocupação hoje nada vai impedir o que tem que acontecer amanhã. Y su preocupación hoy no va a impedir lo que va a suceder el día de mañana. Pastor, mas e se der errado? Pastor, ¿y si las cosas no salir bien? Deus tem o controle de todas as coisas. Dios tiene el control de todas las A cosas. ansiedade não vai resolver. La ansiedad no va a solucionar. Coloque aos pés do Senhor. Coloque a los pies del Señor E viva o momento hoje aqui. y vive hoy aquí. Se você chegou aqui essa noite, Si usted llegó aquí en esta noche, entregue o que você veio pedir a Deus. entregue lo que usted vino a pedir a Dios. Não pense no amanhã, No piense en el mañana. mas se conecte ao que Deus tem para você na data de hoje. Conecte lo que Dios tiene para usted en la fecha de hoy. Você não veio aqui em vão. Usted no viene aquí en vano. Não. Deus tem algo a fazer e realizar na sua vida hoje. Dios tiene algo a hacer en su vida hoy, Porém, deixe a ansiedade com o Senhor. pero deja la ansiedad en el Señor. O texto no versículo de número 7 nos diz sobre uma paz. El texto en el versículo número 7 nos habla acerca de una paz. A paz de Deus, La paz de Dios que excede que sobrepasa, todo o entendimento. que sobrepasa todo el entendimiento. Uma evidência de quem tem Jesus Una evidencia de quién tiene Jesús é a paz. es la paz. É a transformação que Deus fez nas nossas vidas. Es el cambio que Dios hizo en nuestras vidas. Porque toda vez que Jesus entra na nossa vida, Porque todas las veces que el Señor entra en nuestra vida, nós temos paz. nosotros tenemos paz. Como é gostoso Como es hermoso conversar e conviver conversar y convivir com uma pessoa em paz, con una persona en paz, que transmite paz. que transmite paz. Como é gostoso ter Como paz. es hermoso tener paz. Bom é estar com quem tem paz. Como es maravilloso estar con quien tiene paz. Como pode? ¿Cómo puede? Alguém que teve um encontro com Deus, Alguien que tuvo un encuentro con Dios, que se diz crente, cristiano, que se dice cristiano, não ter paz. no tener paz. Como un creyente, alguien siendo cristiano dice, no tengo paz. Servimos ao Deus da paz. Servimos al Dios de paz. Saudamos os irmãos Saludamos los hermanos com a paz. con la paz. Então nós temos que ter paz. Entonces nosotros tenemos que tener paz. Temos que viver em paz. Tenemos que vivir en paz. O texto de Provérbios, El texto de o Proverbios, sábio diz no capítulo 16 e versículo 7, el sabio dice en el capítulo 16, verso 17, 16 e 7, 16 y 7, que quando os caminhos do homem alegram ao Senhor, que cuando los caminos del hombre alegra al Señor, ele faz com que até os seus inimigos Él hace hasta que con sus enemigos tenham paz com ele. tenga paz con Él. O povo de Deus tem El paz. pueblo de Dios tiene O paz. povo de Deus exala a paz. El pueblo de Dios transmite paz. E uma paz que os outros não conseguem entender. Y una paz que la otra persona no logra comprender. Porque para o homem natural, Porque para el hombre natural, para aquele que não teve um encontro com Deus ainda, para aquel que no tuvo un encuentro con Dios todavía, a paz ela é a fartura. la paz es fartura. A paz é ter dinheiro no banco, La paz es tener dinero en el banco. talvez é ter saúde, Quizás es tener salud. participar de festa. Quizás es poder participar de fiestas. Para o homem natural, a paz Para el hombre natural, la paz é a ausência de problemas. es la ausencia de problemas. É diferente daquele que crê em Deus, Es diferente de aquel que cree en Dios, que acredita em Deus, que cree en Dios, que acredita en Dios, que entregou sua vida ao governo de Deus. que entregó su vida al gobierno de Dios. Por isso que o mundo não entende. Por eso es que el mundo no entiende. Porque o crente, Porque el creyente,
O que serve a Jesus, El que sirve a Jesús, mesmo não tendo às vezes dinheiro, mismo a veces no teniendo dinero, ele tem paz. él tiene paz. Mesmo às vezes ele sofrendo com problema de saúde, Mismo a veces teniendo problemas de salud. doendo aqui, doendo ali, Duele aquí, duele allí. ele tem paz. Él tiene paz. Mesmo às vezes não estando tudo bem dentro de casa, Mismo que a veces las cosas parecen que no están tan bien hasta en la casa. com o filho, Con un hijo, com a filha, con la hija, às vezes com o seu pai, a veces con sus padres. não está como ele imaginava estar, No está como él quisiera que estuviera, mas ele tem paz. pero él tiene paz. Por isso que o mundo não entende essa paz que o apóstolo Paulo nos diz aqui, Por esto que el mundo no comprende esta paz que el apóstol Pablo dice aquí, que é a paz que excede o entendimento. que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eu e você, Yo y ustedes, que entregamos a nossa vida ao Senhor, que entregamos nuestra vida al que Señor, confiamos no Senhor, que confiamos en el que Señor, vivemos uma vida com Deus, que vivimos una vida con Dios, que cremos que do Senhor é a terra e a sua que plenitude, creemos que del Señor es la tierra y su plenitud, mesmo tudo não indo como a gente quer, mismo que todo no va como nosotros queremos, nós temos paz. nosotros tenemos paz. O vizinho nosso não entende isso. A veces los vecinos nuestros no entienden eso. Às vezes a família que não é crente não entende isso. A veces nuestros familiares que no son cristianos no comprenden eso. O amigo que não é cristiano não consegue entender isso. El amigo que no es cristiano no logra entender eso. Que em meio ao caos, Que en medio al caos, nós temos paz. nosotros tenemos paz. Não importa a situação, nós temos paz. No importa la circunstancia, la situación, tenemos paz. Jó, Job, ele nos dá um grande exemplo. él nos trae un gran ejemplo. Mesmo sendo justo e fiel, Mismo siendo justo y fiel, uma crise vem sobre ele. una crisis llega en él. De rico ele passa a ser pobre. De rico pasa a ser pobre. De saudável, Una persona saludable, ele passa a ser um doente. él pasa a ser un enfermo. Leproso, Leproso, se coçando com um caco de telha. rasgando con un trozo de teja, pedazo de teja. Ele tinha família e filhos. Él tenía familia, hijos. E na virada de um dia ele perde todos os seus filhos. De un día al otro, él pierde todos sus hijos. Ele tinha tudo para não ter paz. Él tenía todo para no tener Mas a paz. palavra que sai da boca de Jó é a seguinte: Pero la palabra que sale de la boca de Job es esta: nele eu esperarei. en él yo esperaré. Eu bem sei Yo sé que ele tudo que pode. él todo lo puede. Isso é a vida de quem tem Cristo. Esta es la vida de quien tiene Cristo. Mesmo não acontecendo como a gente quer, Mismo las cosas no sucediendo como nosotros queremos, nós temos paz. nosotros tenemos paz. Conta-se uma história Habla a una historia muito antiga muy antigua de um grande rei. de un gran rey. E esse rei, para se divertir, Y este rey, para divertirse, ele fez um concurso. él hizo un concurso. E o concurso era desenhar quadros, pintar telas. Y el concurso era dibujar cuadros, Pintar telas. pintar telas. E ele deu um tema para isso. Y él colocó un tema en eso. E o tema era: a pessoa tinha que pintar e descrever na sua pintura La persona tenía que describir en su pintura uma tela com uma verdadeira paz. una tela, una pintura con una verdadera paz. Quando você olhasse para aquela pintura, você tinha que entender que naquela pintura era uma pessoa com uma verdadeira paz. Cuando alguien mirase aquella pintura, aquel cuadro, la persona tendría que identificar una verdadera paz. E isso foi aberto para todo o seu reinado. Y esto fue abierto para todo su reino. E muitos fizeram a tela e trouxeram até o dia do concurso. Y muchos han pintado y han traído hasta el día del concurso. E o rei, de todas as telas que apresentaram a ele, Y de todas las telas que presentaron al rey, duas lhe chamou a atenção. dos les llamó la atención. E ele mostrou essas duas telas a todo aquele povo. Y él mostró esas dos telas a todo el pueblo. E uma daquelas telas era um lago muito calmo, Y una de aquellas telas era un lago muy tranquilo, cristalino, cristalino, cheio de árvores, lleno de árboles, montanhas, o sol lá no fundo fazendo reflexo na água. montañas, el sol allá en el fondo reflejando en el agua. Quando você olhava para aquilo, você via um cenário de paz. Cuando uno miraba para aquella tela, miraba una escena de paz. E o rei aplaudiu muito aquele pintor.
Y el rey aplaudió a aquel pintor. Só que ele disse que essa pintura não havia ganhado. Pero el rey habló, esta pintura no ha ganado. A pintura que havia ganhado era uma pintura diferente daquilo. La pintura que había ganado era diferente de E aquella. aquilo que chamou a atenção do rei Y lo que ha llamado la atención del rey era uma tela era una tela com mar revolto, con un mar revuelto. quebra-mar cheio de rochas, Un mar lleno de rocas, onde as ondas explodiam naquelas rochas. donde las olas chocaban en aquellas rocas. E no meio daquela rocha, na fenda daquela rocha, En la fisura de la roca, em meio a um céu escuro, en medio de un cielo negro, cheio de relâmpagos, lleno de rayos, relámpagos, no alto daquela rocha en el alto de aquella roca havia um arbusto, había un arbusto, havia um ninho, había un nido. e havia um ninho, é isso, nido? Nido. Havia um pássaro dentro daquele ninho, Había un pájaro en el interior de aquel nido, tranquilo, tranquilo, descansando descansando em meio àquele mar revolto, en medio de aquel mar bravo, estourando naquelas rochas. chancando aquellas rocas. E a palavra do rei foi o Y seguinte: la palabra del rey fue esta: a verdadeira paz, la verdadera paz muitas das vezes, não está num lugar calmo e tranquilo, muchas veces no está en un lugar calmo y tranquilo, sem trabalho nem sem dor. sin trabajo ni sin dolor. A verdadeira paz está La verdadera paz está quando, em meio a turbulências e adversidades, cuando en medio de las tormentas y o adversidades meu coração está em paz. mi corazón está en paz. O mundo está se acabando. El mundo está terminando. Há pandemia, Hay pandemia, há governo, hay gobierno. há tantos outros problemas que nós enfrentamos. ¿Cuántos y cuántos problemas que nosotros enfrentamos? Mas nós estamos em paz. Mas nosotros estamos en paz. E essa paz Y esta paz que o mundo não consegue entender. que el mundo no logra comprender. Mesmo faltando, eu tenho paz. Mismo faltando, yo tengo paz. Mesmo não tendo condições de fazer uma viagem, eu tenho paz. Mismo a veces de no tener condiciones de hacer un viaje, yo tengo paz. Eu entendo Yo entiendo que Deus proverá. que Dios proveerá. Na minha vida nada vai faltar. En mi vida nada va a faltar. Davi escreveu no Salmo de número 23, versículo 4, David ha escrito en el Salmo 23, verso 4. que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Aunque no ande por el valle de sombra y muerte, eu não ia temer mal nenhum. no temeré mal alguno. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque eu tenho paz. Porque yo tengo paz. E essa paz Y esta que paz eu venho ministrar na sua vida nessa noite desse dia, que yo vengo a ministrar en su vida en esta noche, en este día, não se desespere. no se desespere. Acalme o seu coração. Tranquilice su corazón. Não ande ansioso No camines ansiosos e desfrute dessa paz que excede todo entendimento. y disfrute de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Lembra de 3 jovens, ¿Se acuerda de los 3 jóvenes? Sadraque, Mesaque e Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, por não ter se curvado a uma ordem do rei? por no haberse curvado delante de un orden del rey? Sabe o que quiseram fazer com eles? ¿Saben lo que quisieron hacer con ellos? Jogar esses meninos numa fornalha de fogo, Lanzaron a esos jóvenes en el horno de fuego, a ponto de aquecer a fornalha por mais vezes. al punto de aquecer el horno 4 veces más. E esses homens, esses jovens, Y estos jóvenes confiavam em Deus confiaban en Dios, e estavam em paz. estaban en paz. Foram levados para a fornalha ansiosos? Não. Foram Eles levados. estavam em paz. ¿Fueron llevados ansiosos para el horno? No, ellos fueron en paz. A Bíblia não diz que os amarraram, os carregaram e não, eles foram em paz. Ellos fueron en paz. Eles Fueron confiavam em en Deus. Confiaron en Dios. Eles sabiam que o Deus que eles serviam era poderoso, Ellos sabían que el Dios que ellos servían era poderoso, que é um Deus que não falha, que es un Dios que no falla, jamais falhou. jamás ha E fallado. se aquilo era a vontade de Deus, Y si aquel momento era la voluntad de Dios, eles iam passar pela fornalha e morrer em paz. ellos iban a pasar por el horno y morir en paz. Só que Deus tinha um outro plano.
Solo que Dios tenía un otro plan. Deus tem planos lindos com quem desfruta a paz. Dios tiene plan hermoso con quien disfruta la paz. Talvez aqueles homens que o estavam levando não entendiam por que aqueles homens não gritavam, Quizás aquellos hombres que nos llevaban no entendían por qué aquellos hombres no gritaban, não reclamavam, no estaban reclamando, não estavam lutando para não ir para a no fornalha, estaban luchando para no ir al horno, porque a paz de Deus ela excede o entendimento. porque la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Ninguém consegue entender como você está sobrevivendo e sorrindo com o momento que você está vivendo. Nadie logra entender cómo usted logra reír, sobrevivir con el momento que usted está viviendo. Mas eu estou sendo perseguido, Pero yo estoy siendo perseguido. minha família não me Mi entende, familia no entiende. meus amigos não me entendem, Mis amigos no eu entienden. estou sem trabalho, Yo estoy sin trabajo, mas eu estou em paz. pero yo estoy en Eu paz. creio que é Deus me dirigindo em tudo. Yo creo que es Dios me guiando en todo. E se necessário for passar pela fornalha de fogo, Y si es necesario yo pasar por el horno de fuego, eu tenho certeza de uma coisa: yo estoy seguro de algo. eu vou passar em paz. Yo voy a pasar en paz. E o texto nos diz, sabe o quê? Y el texto nos habla acerca, ¿sabes qué? Que eles foram para a fornalha. Que ellos fueron al horno. E o fogo era tão quente, sabe por quê? Y el horno era tan caliente, ¿sabes por qué? Porque o homem que os acompanhou Porque los hombres que los han llevado para o lançar na fornalha, para lanzar en el horno, só de chegar perto da fornalha já morreram queimados. solo de llegar cerca ya han sido muertos quemados. E esses três jovens, Y estos tres jóvenes, em paz, en a paz, Bíblia diz que caminhavam pela fornalha de fogo e não foram la queimados. Biblia dice que ellos caminaban por el horno de fuego y no fueron quemados. E o que mais me chama a atenção, Lo que más me llama la atención, existia um quarto homem nessa fornalha, existía el cuarto hombre en la que fornalha, caminhava com eles dentro dessa que fornalha. caminaba con ellos en el horno. Esse é o Deus que nós servimos. Este es el Dios que nosotros O servimos. Deus que nos dá a paz. Es el Dios que nos da paz. E eu quero orar por você nessa noite. Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Talvez você chegou ansioso e sem paz. Quizás usted llegó aquí ansioso y sin O paz. Deus que nós servimos é o Deus que tira a ansiedade e é o Deus que lhe dá a paz. El Dios que nosotros servimos es el Dios que quita la ansiedad y el Dios que da la paz. Eu quero te convidar a ficar de pé. Yo quiero invitar a usted para que quede parado. Eu quero lhe convidar a você a fazer essa oração comigo. Yo quiero invitar a usted para que venga a orar juntamente conmigo. Creia, Creyendo, Deus tira a ansiedade Dios quita la ansiedad e Deus te dá a paz nessa noite. y Dios da paz a usted en esta noche. Ore comigo. Ore conmigo. Querido Deus e Pai, te louvamos nesta noite, Senhor, pela bondade, pela tua misericórdia. E eu quero neste momento ministrar sobre a vida de cada irmão e irmã que nesse culto está conosco, que chegou até aqui duvidando, preocupado, ansioso, com o coração, papai querido, às vezes não aqui, Deus, mas em nome de Jesus. Visita os teus filhos e filhas. Sim, encaminha as coisas, Senhor. Se necessário for passar pela fornalha, cremos que o Senhor estará conosco, Deus. Tu és poderoso, Tu és o Deus que conhece o amanhã. Entregamos nas Tuas mãos nossa vida, Senhor, quando nos rendemos a Ti. E agora pedimos, Senhor, visita-nos, ó Deus. Visita o nosso coração, visita a nossa vida, acalma, papai querido, o nosso coração, acalma essa tempestade, controla as nossas emoções, colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, opera um milagre nas nossas vidas. Queremos ter essa paz, queremos viver não ansiosos. Senhor, ministramos essa cura sobre a vida desta igreja, sobre a vida deste povo. Nós oramos, os abençoamos. Nós fazemos isso, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Padre perfecto para nuestro Señor.